A paz do Senhor. Como dissemos no programa da TV, nós vamos trabalhar hoje um pouco mais o desenvolvimento da autonomia na criança, no adolescente, no jovem com baixa visão ou visão subnormal. Então, a avaliação da visão, ela é feita em 3 parâmetros: acuidade visual, campo visual e processamento visual. Levando em consideração baixa visão ou visão subnormal, nós vamos nos deter em 2, que é a acuidade visual e o campo visual. Tá? O que é a acuidade visual? É a minha capacidade de pegar a imagem do meio. Então, se eu consigo ver de perto ou de longe, isso é acuidade visual. Quando eu coloco esse óculos, eu estou colocando para corrigir a acuidade visual que não está boa. Na pessoa com baixa visão ou visão subnormal, ela precisa ter uma visão abaixo de 20% em ambos os olhos. Então, ela tem um resquício visual que dá a ela uma certa funcionalidade, mas ela não consegue ter uma funcionalidade geral. Mas ela consegue algumas atividades em casa, num ambiente mais fechado, mais restrito, essa criança consegue andar, se movimentar sem dificuldade. Ela vai ter mais dificuldade num ambiente que é estranho a ela. E vai depender do grau de comprometimento. Mesmo a baixa visão, eu tenho que saber se o comprometimento ele é de grau moderado, grave ou profundo, porque isso vai impactar nas habilidades dessa pessoa em estar no ambiente, no seu ir e vir, na sua mobilidade. No você conseguir se movimentar no meio e mais tarde andar na rua, ter uma certa autonomia. Nós avaliamos a visão, então, pela acuidade visual e o outro que eu disse é o campo visual. O que é o campo visual? Campo visual é a nossa capacidade de, eu olhando para frente, abrindo os braços no ângulo de 180 graus, eu consigo ver o movimento dos meus dedos. Isso é um campo visual excelente. Algumas pessoas vão ter um campo visual um pouco mais fechado, mas nada que prejudique. Por que esse campo visual, essa visão periférica, ela é importante? Para nossa segurança. Eu estou aqui atenta para frente. Se entra alguma coisa no meu campo visual, eu tenho que ser capaz de detectar esse movimento e olhar para um lado ou para o outro para minha defesa. Então, a visão periférica, ela serve para isso. Pessoas com baixa visão, eles perdem a visão periférica. Então, a visão deles vai se fechando. E isso é importante no dia a dia do nosso relacionamento com uma pessoa com baixa visão para não ter problema no sentido de achar que aquela pessoa te desprezou, não te cumprimentou ou porque não quis. Na verdade, quem tem esse campo visual reduzido vai passar por você na própria igreja, na rua e não vai te ver. Por quê? Porque ele não tem campo visual periférico. Então, tudo que não está aqui, que não entra nesse campo, ele não tem como perceber. Então, para não haver muito mal entendido no dia a dia, quem lida com uma pessoa com baixa visão é importante saber isso. E na criança é importante sabermos por quê? Para nós ajudarmos a protegê-la. O objetivo é a autonomia. Essa criança que não tem esse campo visual, quando ela vai brincar, por exemplo, que ela vai correr, ela vai estar muito mais presa a riscos de acidente do que aquela criança que tem um campo visual maior. Ela não vai ter, pelo menos, a noção de se tem um barranco, um buraco, alguma coisa. Ela não vai perceber isso. É uma criança que, ao brincar ao ar livre, nós adultos precisamos ter mais cuidado com ela quando o ambiente não é conhecido. Então, para proteger a criança e para dar a ela essa autonomia, esse direito de estar ali brincando com as outras, o que nós podemos fazer? Chegar e descrever o ambiente para a criança, mostrar a ela onde há o perigo, porque ela vai se proteger. Quando se aproximar daquele lugar, ela já está atenta, sabendo que ela vai ter que olhar, porque ela não vai perceber pela sua visão periférica. A luminosidade do ambiente faz toda a diferença. E nós pensamos em luminosidade, pensa assim, quanto mais luz, melhor. Nem sempre.
Luz em excesso incomoda. Incomoda até nós que não temos uma baixa visão. Algumas pessoas cegas também, elas têm muita dificuldade quando a luminosidade é muito grande, porque dependendo do grau de comprometimento, a claridade demais incomoda. Então isso é importante, onde eu vou sentar na igreja. Essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele vai procurar um lugar de acordo com a luminosidade do local, onde é mais confortável para ele. Precisamos dar à criança essa liberdade. Principalmente que nós temos os lugares de criança pequena, intermediária e adolescente. Mas no caso da criança com baixa visão, vale a pena observarmos a luminosidade, aumentarmos ou diminuirmos a claridade naquele local onde ela está. Para crianças mais velhas e adultos, adolescentes, jovens, adultos, eles podem usar a bengala. Nós pensamos que a bengala é para apenas o cego. Não, baixa visão também usa bengala. Isso ajuda a se proteger na rua, exatamente porque eles não têm um campo visual bom e eles não conseguem enxergar muito à frente. Então a bengala ajuda a tatear o ambiente e eles se protegerem. A bengala, ela tem essa função de proteção, de autonomia e também para nos dizer que ali está uma pessoa com baixa visão. No Brasil não é ainda muito usado essa bengala verde, está começando, então é uma informação importante que os irmãos devem ter. Agora, quando vocês verem alguém usando uma bengala branca, a pessoa é cega. Usando a bengala verde é a baixa visão. A vermelha é o surdo cego. Isso nos ajuda a nos relacionar melhor com essas pessoas. A criança pequena não usa bengala, ela usa a pré-bengala. Essas associações de cego, essas instituições, elas têm um serviço de orientação, de treinamento com essas crianças muito bom, é muito eficiente esses treinamentos. Então a criança passa por todo um processo de aprender a usar a bengala, porque não é simplesmente chegar e fazer. Aquela bengala, ela dá a noção de distância, eu vou ter que perceber profundidade com ela, então ela está me dando várias informações. Se onde eu estou andando, se eu estou andando num ambiente mais firme e eu passo a andar, por exemplo, numa areia ou num barro, tudo isso eu consigo perceber pela bengala. Então eu me protejo antecipadamente, antes que aconteça o acidente. Existem recursos aumentativos, quer dizer, para melhorar essa visão, tanto para longe quanto para perto. Precisa o quê? Eu estou andando na rua, eu quero aumentar a minha visão para andar na rua, eu quero usar a minha visão para escrever, por exemplo. Então, esses recursos aumentativos, eles vão de acordo com a necessidade do momento, o que eu preciso para funcionar naquele momento. Existe um acetato, um plástico colorido, um acetato amarelo, que quando você coloca sobre o texto, isso aumenta o contraste e diminui um pouco o efeito da luz sobre o papel branco, traz mais conforto e ajuda na leitura. Outra coisa que podemos fazer, que nós já vimos em relação à Bíblia, que é comprar com letra maior. Você tem grande, hoje já tem a ultra gigante, jumbo, esse é grande. Cada um vai ter que avaliar qual é a melhor letra para si. Mas é um teste importante de se fazer para a escola, para o tamanho. Muitas vezes a escola pode fornecer aquele material ampliado. No Enem, por exemplo, quando se faz a inscrição, você pode solicitar que você tem baixa visão e que você precisa do material ampliado na letra, na fonte, por exemplo, 22, na fonte 18. Eles fornecem esse material ampliado. A escola pode também fornecer esse material ampliado. Mas também, como nós temos os recursos aumentativos, que são lupas, que são recursos que a pessoa pode ter para aumentar a letra, nós temos que ver o que aquela criança, aquele adolescente vai se adaptar e o que pode ser usado, tanto na igreja quanto na escola, porque nós temos que pensar também na escola e em casa. Na coletânea, nós temos uma coletânea de letra padrão, mas que pode ser solicitado o arquivo de acordo com o tamanho da letra que é melhor para você ou a sua criança ver.
é preciso fazer o teste, se vai ser letra 18, 20, 22, de preferência que essa impressão seja feita em papel reciclado, porque tirando o branco diminui o reflexo da luz no papel branco, traz mais conforto. É importante que seja feito essa impressão em papel reciclado e o tamanho da fonte. Essa coletânea vai ficar bem grossa. Se ficar difícil para manusear, o que pode ser feito? Pode fazer 2 ou 3 encadernações que vão ser usadas de acordo com a numeração, para ficar mais fácil o uso, tá? O material da escola bíblica dominical, que é feito para as crianças, intermediários e adolescentes, esse material, ele tem desenho, ele tem coisas escritas, cruzadinhas, caça-palavras. Então, tudo isso tem que ser adaptado para a criança com baixa visão, ampliando esse material. No desenho, nós podemos usar também o reforço do lápis. Existe um lápis que é o 6B, que na escola vocês podem fazer o resumo com esse lápis e fazer também no caderno. Você pega linha por linha e faça o reforço, ou com esse lápis 6B ou com a canetinha preta, para que aumente também o contraste, para que a criança veja a linha, porque muitas vezes elas escrevem fora da linha porque elas não estão enxergando a linha. Vocês viram que tem muito recurso para uma autonomia tanto pedagógica, mas no dia a dia. Como essa criança tem uma funcionalidade visual, no ambiente de casa, ela pode funcionar muito bem, ela pode brincar, correr dentro da casa, é um ambiente que ela conhece. Vocês vão ter que ter mais cuidado diante de um ambiente estranho. A igreja, que é um lugar que nós vamos todos os dias, a criança também ela vai ficar segura ali. Por quê? Ela já sabe aonde tem todos os degraus, tem todas aquelas pessoas que estão ao lado ali. Nós precisamos controlar a nossa ansiedade, a nossa angústia de proteção, de querer proteger demais essa criança, e ela precisa explorar o mundo. Crianças muito pequenas que têm perda, de visão, ainda bebês, elas vão apresentar um atraso na aquisição da marcha, elas vão demorar um pouco para engatinhar, para andar, exatamente por causa do medo do não perceber o meio de explorar o desconhecido. Os pais, os adultos responsáveis, devem de motivá-la a explorar esse mundo, mostrar esse mundo para ela. Olha, você pode ir, você dá conta, olha aqui, está longe ainda, você não alcançou ainda a escada, e mostrar para a criança essa noção da distância, de profundidade, que tudo isso vai estar afetado na baixa visão. Trabalhando isso com a criança, ela consegue desenvolver, hoje com os recursos de leitura dos computadores, hoje tem leitor de texto, tem para auxiliar na escrita. Essas crianças elas estão tendo cada vez mais autonomia, tanto na vida pedagógica, e nós precisamos trabalhar também na vida do ir e vir dessas crianças. Eu espero que tenha ajudado. Temos outros materiais para outras deficiências que vocês podem pesquisar no canal do YouTube, no canal oficial da igreja. Se tiver alguma dúvida, pode enviar e-mail que nós estaremos atendendo na necessidade específica de cada um. A paz do Senhor.